Amados irmãos, amadas irmãs, possamos neste dia de hoje escutarmos o Evangelho para que a palavra de Deus ilumine o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitou no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permite tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de seu acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós escutamos a continuação do Evangelho do domingo passado. E o Evangelho do domingo passado trazia para nós a profissão de pé de Pedro. Ou seja, quando Jesus Cristo falava para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esta fala ressalta a profissão de fé de Pedro. Porém, escutando o Evangelho de hoje, nós percebemos que Pedro age de outra forma. Quando Jesus Cristo anuncia que vai passar pela paixão, que vai sofrer da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, mestres da lei, que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, Pedro, mais uma vez, ressalta a sua imaturidade humana e espiritual, sua incompreensão daquilo que Jesus Cristo acabava de concedê-lo. Então ele tenta barrar a vontade de Deus sobre Jesus Cristo. Tanto que é muito claro o versículo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Então Jesus Cristo, ao ver em Pedro uma atitude de ignorância ou até mesmo de incompreensão, Jesus Cristo ele é muito forte. Tu és para mim a pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, como fala também a Sagrada Escritura. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Ou seja, enquanto Jesus Cristo fazia tudo pensando na eternidade, Pedro estava pensando somente no aqui e agora. Aquilo que lhe alcançava com seus olhos, com seu olhar. E é interessante que essa leitura, ela qualifica a anterior. Por quê? Porque nós percebemos mais uma vez que aquilo que Jesus Cristo falava, que aquela revelação que Pedro tinha recebido era realmente de Deus, não era algo humano. E hoje Pedro ressalta muito a sua humanidade. Serve também para que a gente note que Pedro ainda precisava muito ser formado, ser catequizado, ser orientado, beber dessa fonte de Jesus Cristo para compreender quem era Jesus Cristo e para compreender também a missão de Jesus. E Jesus Cristo, ele fala outra expressão também forte: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ou seja, renunciar àquilo que acomoda, renunciar ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, aquilo que o afasta do reino de Deus, aquilo que leva ao acúmulo, enfim. Quantas realidades. Às vezes a gente pode achar que é muito forte a palavra de Jesus, mas é importante que nós olhemos para a nossa própria vida, e não somente a vida daqueles que seguem de forma mais concreta Jesus Cristo. Que sinais nós damos que seguimos Jesus Cristo, que renúncias nós temos tomado. Nos últimos dias teve o caso daquela criança que 10 anos que foi violentada, que engravidou e que na justiça a família conseguiu que a criança abortasse. Então, nós somos favoráveis a quem? A vida ou a morte? Muita gente por aí pensa somente na criança de 10 anos e esquece a vida daquela recém-nascido. Mas nós somos convidados a ver a vida na sua totalidade, ou seja, nós devemos olhar em todas as suas dimensões. Então, é um pequeno exemplo que eu trouxe para vocês para iluminar as nossas, não somente a minha reflexão, mas também a nossa vida. Do outro lado, Jesus Cristo convida a gente a se entregar a essa missão. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja,
Não é se resguardando demais, sendo covarde demais, que a gente vai ganhar a eternidade. Pelo contrário, Deus pede de nós a graça de sermos discípulos, corajosos, dispostos, disponíveis. Cuidado para não confundir qualquer palavra que eu disse com imprudência. Não, Jesus Cristo não quer que a gente seja imprudente. Olhamos para o Evangelho da última sexta-feira. As virgens prudentes. Deus pede de nós a prudência. Então é importante que a gente procure cumprir na nossa vida a vontade de Deus para recebermos plenamente a eternidade. É aquilo que Jesus Cristo nos convida para que um dia a gente seja reconhecido pelo Filho do Homem, por nosso Senhor Jesus Cristo, como também filhos de Deus, discípulos. Peçamos a bênção do Senhor nesse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que essa bênção também alcance os nossos catequistas, os nossos leigos, todas as pastorais, movimentos, comunidades, pessoas que se dedicam também ao ser igreja, ao estar na igreja. Dê sobre cada um de vós a bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.